Amém. Na introdução do livro O Impacto da Humildade, do autor Wilson Porte Jr., ele inicia falando o seguinte: o orgulho possui muitas faces. Ele se revela em nosso coração de formas tão variadas quantas são as cores e os tons de um arco-íris. Não é possível conhecermos todo o orgulho que há em nós, mas é possível vencê-lo, pouco a pouco, batalha após batalha, e experimentarmos dia após dia o impacto da humildade. Um meio de vencer o orgulho, que é tão intenso e possui multicores dentro do nosso ser pecaminoso, é seguir o exemplo de uma pessoa, o exemplo de humildade de uma pessoa. E essa pessoa é Cristo Jesus, conforme nós lemos esse texto de Filipenses 2, de 5 a 11. Reverendo Hernandes, no seu comentário, ele diz que esse texto é um texto clássico da cristologia na Bíblia. Ele, comentando William Barclay, ele diz que essa passagem é uma das mais importantes e mais emocionante que Paulo escreveu a respeito de Jesus. Aqui Paulo alcança as alturas mais excelsas da sua reflexão teológica acerca do Filho de Deus, e o contexto, porém, revela que Paulo está tratando de um problema prático na vida da igreja. Ele está exortando os crentes à unidade. Ou seja, o que Paulo está propondo no seu pensamento teológico mais profundo para resolver um problema prático da falta de união dentro da igreja por conta do orgulho pecaminoso é que a teologia deve estar conectada com a vida. A teologia, a doutrina, ela determina a nossa vida prática, ela determina a nossa ética. A doutrina ela é a base para a solução dos problemas que atacam a vida da igreja. E a igreja precisa pensar doutrinariamente, teologicamente. Então ele traz o exemplo doutrinário da pessoa de Cristo. Porque Cristo, em suma, em resumo, é aquele que resolve todos os nossos problemas, sobretudo no que diz respeito aos pecados que habitam dentro de nós. E nós precisamos compreender que essa carta que Paulo escreveu com tanto amor, com tanta afeição que tinha por aquela igreja, foi escrita num contexto quando ele estava preso, provavelmente em Roma, ali no final de 60, 61 depois de Cristo. Mas mesmo em prisão, mesmo em cadeias, ele nutria uma profunda preocupação pela igreja de Cristo. Os problemas particulares daquela igreja afetavam profundamente Paulo. Ele não se cala, ele não pode estar presente, porque ele está preso. Mas ele escreve uma carta, mostrando o caminho para a solução daquele problema prático na vida da igreja. E esse caminho é: olhem para Cristo, sigam o exemplo de Jesus. Olhem para a cruz de Cristo, olhem para o amor de Deus na pessoa de Cristo, olhem para a vida e o exemplo de Cristo, olhem para a humildade de Cristo, porque é Ele que vai mostrar o caminho para resolver os nossos problemas internos, os problemas internos da igreja de Filipos, os problemas internos da igreja do Jardim Marilene e os problemas internos de qualquer igreja que se firma na palavra de Jesus Cristo. Na própria epístola de Paulo, ele fala das suas algemas, mas ele fala que as suas cadeias, de certa forma, têm contribuído para o avanço na pregação do Evangelho de Cristo. E a igreja de Filipos, nós precisamos lembrar, é fruto do trabalho missionário de Paulo. Uma vez impedido de pregar a palavra na Ásia pelo Espírito Santo, depois de ter a visão do varão macedônico, ele então vai para a região de Filipos e começa a pregar a palavra ali, a primeira igreja da Europa Ocidental. Ele começa a pregar a palavra em um lugar que não é uma sinagoga, parece que não havia uma comunidade judaica ali, porque geralmente ele acha uma comunidade judaica, uma sinagoga, e começa a expor a palavra de Deus, como ele fez em Tessalônica, mas ali não havia.
ele prega nas margens de um rio, e uma mulher muito piedosa ouve a palavra, e Deus toca no coração dela, ela é convertida. Essa mulher é Lídia, vendedora de púrpura, e ali começa o trabalho missionário. O trabalho inicia ali naquele local, naquela cidade, e depois ele continua pregando a palavra. Vai ter alguns contratempos, ele vai para a prisão, o carcereiro se arrepende dos seus pecados, é salvo, é alcançado pela graça de Cristo, e aquela cidade então recebe uma igreja que não tem muitos recursos, mas é uma igreja que assiste Paulo nas suas necessidades, que assiste materialmente Paulo, uma igreja que ama a obra missionária e contribui com a obra missionária do apóstolo Paulo. E essa igreja então envia Epafrodito com alguns donativos, com alguns recursos, e Epafrodito vai até Paulo, e ele então entrega a Paulo esses donativos enviados pela igreja de Filipos, e Paulo muito se alegra com a vida dele. Mas Epafrodito adoece, e adoece a ponto de estar quase à beira da morte, mas Deus, na sua graça, misericórdia, restaura a saúde de Epafrodito, e ele se alegra com ele se alegra com a restauração da sua saúde, e escreve essa carta e envia de volta essa carta por Epafrodito. Aquela cidade é uma cidade estratégica, ela está localizada na Via Ignácia, a via que leva a cidade até Roma, e era uma capital. Era uma cidade onde as pessoas que habitavam ali eram considerados cidadãos romanos. Era a capital de Roma, na Europa Ocidental. E muitas pessoas usufruíam desses direitos e privilégios de serem cidadãos romanos e habitarem ali na igreja de Filipos. E o propósito, meus irmãos, dessa carta aos Filipenses era de fato de que a igreja estava caminhando para uma possível divisão. Então ele chama a atenção da igreja: olha, vocês precisam andar em união, vocês precisam se despir de todo orgulho, vocês precisam se preocupar mais uns com os outros, cuidar mais uns dos outros. E para isso vocês precisam de boa teologia, de boa doutrina. Há homens ímpios que estão pregando outro evangelho, e vocês precisam combater doutrinariamente esses homens ímpios. Vocês precisam se alegrar mesmo em meio às dificuldades. O termo alegria, a palavra alegria, suas variações aparecem 16 vezes nessa pequena carta de apenas 4 capítulos. E Paulo mostra que mesmo em cadeias, mesmo algemado, é possível alegrar-se no Senhor, e convoca aquela igreja a alegrar-se no Senhor. Por isso essa carta também é chamada de a carta de alegria. Mas essa carta contém algo muito singular a respeito da vida e da obra de Cristo. É uma poesia. Alguns estudiosos afirmavam que esse era um hino cantado pela igreja primitiva. Eles pegaram esses versos de 5 a 11 e fizeram um hino oficial da igreja primitiva. E esse hino nos traz grandes e preciosas declarações a respeito da vida, da pessoa e da obra de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não podemos nos esquecer de que versos antes, Paulo chama a igreja de Filipos à unidade. Olha, é necessário que cada um deixe o que é propriamente do seu interesse e se preocupe com humildade a considerar cada qual os outros superiores a si mesmo. E vimos que o orgulho é uma visão elevada de si mesmo, de não menosprezar o próximo, e é o pecado que nos impede de vivermos essa humildade requerida pelo apóstolo Paulo. Porque quando temos uma visão exacerbada de quem nós somos, nós não conseguimos enxergar o nosso próximo como superior a nós mesmos, a ponto de nos colocar a serviço dele, a servir este irmão que está carente de uma oração, de uma visita, de um cuidado, de uma atenção especial, e que nós, considerando ele superior, que nos colocamos à disposição do seu serviço. Mas Paulo expressa qual é o seu desejo, e o desejo de Paulo é expressado no capítulo 1, versículo 27, quando ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, e lutando juntos pela fé evangélica. Esse é o desejo de Paulo para a igreja de Filipos, que aqueles irmãos estejam juntos, em um só corpo, em uma só alma,
em um só pensamento, em um só espírito, lutando juntos pela fé evangélica. Esse é o desejo do Senhor para a igreja do Jardim Marilene, que estejamos juntos em um só espírito, em uma só alma, com um só propósito, lutando juntos pela mesma fé que temos na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a partir daí, ele vai dar o maior exemplo de humildade da história da humanidade, na pessoa de Cristo Jesus. O reverendo Hernandes diz que o melhor remédio para curar os males da igreja é olhar para Jesus. O melhor remédio para curar os males da igreja é olhar para Jesus, é seguir os seus passos, é imitar o seu exemplo. A igreja de Filipos estava sendo atacada por inimigos externos que queriam perverter a doutrina da igreja, mas também por intrigas internas. E para corrigir os dois males, ela deveria voltar os seus olhos para Jesus, porque é nele que encontramos exemplo, refúgio e solução para os problemas da igreja. E a primeira lição que aprendemos aqui, meus irmãos, é a lição da humildade de Cristo. Da humildade, nós somos chamados a imitar o exemplo de Cristo. Ele diz: tende em vós esse mesmo sentimento. Ele chama a atenção não para si, mas ele olha para Cristo como o sumo exemplo e diz: olha, tende em vós, na igreja de Filipos, esse mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E sentimento não é apenas algo que está abstrato em nossa mente, mas olhem para o exemplo de Cristo, para a vida de Cristo, para a obra de Cristo e sigam o seu exemplo, imitem o seu exemplo. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma vida, a mesma história a qual Cristo também viveu. E que história é essa? Ele continua: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, no verso 5, ele chama a atenção dos crentes de Filipos para o exemplo de humildade na pessoa de Cristo. Nós lemos o Evangelho de João, capítulo 13, na nossa liturgia, o exemplo que Cristo deu de humildade antes de ser entregue à morte de cruz. Ele pega e lava os pés de cada um dos seus discípulos. E depois se senta à mesa com eles e diz: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês entenderam como deve ser a lógica dentro do reino de Deus? Eu sou o Senhor e Mestre, e vocês me chamam assim, e está certo. Mas eu, sendo Senhor e Mestre, não coloquei-me acima de vocês, mas coloquei a serviço de vocês. Considerai cada qual os outros superiores a si mesmo. E assim como eu vos fiz, mesmo sendo Senhor sobre vocês, em humildade eu lavei os pés e servi vocês com amor, com entrega, com devoção, assim vocês devem fazer também uns aos outros. O Criador dos céus e da terra, ele se humilhou, ele lavou os pés de cada um dos seus discípulos e deixou-nos um legado, um exemplo de humildade. Mas a humildade de Cristo vai além do exemplo de lavar os pés dos seus discípulos. E Paulo vai falar de uma questão que envolveu uma humildade muito mais profunda na pessoa de Cristo Jesus, que aponta para a sua divindade. Versículo 6 diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Quem é Cristo Jesus para você? Cristo não é simplesmente alguém que viveu neste mundo, ele é antes de todas as eras. Ele é Senhor e Criador dos céus e da terra. Por ele e por meio dele foram criadas todas as coisas. Jesus é o próprio Deus encarnado, que se encarnou no tempo determinado, na plenitude dos tempos.
E o texto diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, subsistindo em forma de Deus. A palavra traduzida aqui como forma é a palavra morfe em grego. Ela se refere a um aspecto exterior que revela uma natureza interior, que não pode ser alterada, que não pode ser mudada, que não é passível de mudanças, mas faz parte da essência. Então não é uma forma aparente de Deus, mas Ele é o próprio Deus. Paulo está apenas afirmando algo que para nós é muito claro, mas que algumas seitas religiosas não entendem, é que Deus, Ele é coeterno, Cristo é coeterno com o Deus Pai, e Ele é o próprio Deus. Mas Ele não julgou isso como usurpação, como orgulho, Ele não teve isso como algo que fosse impeditivo para realizar a obra do Pai, decretada na eternidade. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, nós vemos também essa verdade, quando ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Verbo, Cristo Jesus, é o próprio Deus. Mas vejam a lição de humildade de Cristo aqui. Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não levou isso em conta quando desejou, por livre e espontânea vontade, fazer-se criatura como nós. Ele deixou o esplendor da sua glória e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele se despiu de toda a sua majestade celestial, não deixou de ser Deus, mas ele assumiu a natureza humana por causa da corrupção, do pecado de Adão. Ele precisou despir-se da sua glória, e esse foi um grande, o maior exemplo de humildade. E Paulo está dizendo: olha para Cristo, olha para o que Cristo fez, olha para o exemplo de Cristo. Ele estava no céu, vivendo na plenitude da glória celestial com o seu Pai, mas ele não julgou isso como usurpação. Ele não teve orgulho de dizer: olha, eu sou Deus, eu não vou me rebaixar a nível da criatura. Pelo contrário, por amor a nós pecadores, ele não julgou com usurpação o fato de ser Deus, mas se humilhou. Em muitas palestras de liderança, também no meio secular, Cristo é tido como o maior exemplo de todos, porque Cristo, ele vai trazer uma espécie de liderança servil, que não requer a glória para si em posição de destaque, mas que preza e visa o coletivo, preza e visa o bem comum. E Paulo nos exorta: olha, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Cristo, ele de fato vivenciou isso. Ele não julgou como usurpação o fato de ser Deus, mas se encarnou. E a sua encarnação é o grande e maior exemplo de humildade de Cristo Jesus. Antes, versículo 7, a si mesmo se esvaziou por completo, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Quando nós lemos esse texto, nós não podemos ter um entendimento herético ou docético de Jesus Cristo. Ele não é apenas uma forma, uma figura humana, ele de fato assume a natureza humana. É por isso que nós entendemos que Cristo é 100% Deus, mas é também 100% homem, em uma pessoa, na pessoa de Cristo Jesus. Ele não deixou de ser Deus, mas ele deixou os seus privilégios celestiais para assumir a nossa natureza humana, por conta do pecado de Adão, ainda que assumiu uma natureza sem pecado, para que pudesse executar o plano eterno de Deus para a salvação da humanidade caída. Então ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. A forma aqui é a mesma forma no qual ele se referia a Cristo como Deus, é a palavra morfe, ou seja, ele de fato assumiu a natureza humana. Ele se encarnou como homem, como verdadeiro homem. E esse, meus irmãos,
é o primeiro estágio que nós chamamos do estado de humilhação de Cristo. Ele incorporar a natureza humana. Tem um cântico que diz: deixou o esplendor da sua glória para dar a sua vida aqui. Para dar a sua vida aqui. Isso não é algo de somenos importância, mas precisamos ponderar e considerar essa grandiosa obra de Cristo. Certo autor, comentando esse texto, fez a seguinte declaração quando se deparou com essa passagem: que graça, do céu à terra, da glória à vergonha, de mestre a servo, da vida para a morte, até a morte de cruz, para dar a vida. Interessante, ele precisou se humilhar, fazer-se homem, se humilhar até a morte, morte de cruz, para que nós pudéssemos viver, por amor do seu povo, por amor dos seus escolhidos. Então a encarnação de Cristo, ele é o cerne, é a doutrina fundamental do cristianismo, porque é a condescendência de Deus, é Deus se compadecendo do seu povo, é Deus olhando para essa massa caída e se compadecendo e dizendo: olha, eu vou fazer o meu filho se tornar homem, viver entre vocês, proclamar a cura, libertação do diabo, das amarras de Satanás, e não apenas isso, o meu filho vai sofrer por vocês, até a morte, e morte de cruz. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, Gálatas 4:4. Em outras palavras, o grande supremo Senhor, juiz, legislador, teve de sujeitar-se à sua própria lei para fazer-se servo sofredor, como nós cantamos, relembrando o texto de Isaías 53. O todo soberano se fez um servo sofredor. Ele assumiu a forma de servo. Vejam, meus irmãos, Cristo, ele é o Criador do céu e da terra, ele é Senhor. Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas Cristo se humilhou de tal maneira que quando ele nasceu, ele não tinha sequer um quarto. Ele não nasceu em hospital. Hoje nós nos preocupamos tanto com isso, né? Quando a nossa esposa está grávida, para oferecer um melhor convênio, para ter melhores recursos para o nascimento do nosso filho. Mas Cristo não tinha um lugar para nascer. Ele nasceu no meio dos animais, em uma manjedoura. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Cristo não tinha onde reclinar a cabeça, ele não tinha um travesseiro para deitar. Cristo adormecia profundamente em um barco no meio de uma tempestade, tamanho era o seu cansaço. Cristo não tinha um barco para pregar, ele precisava pegar um barco emprestado para pregar a palavra de Deus. Cristo não tinha uma casa própria, ele era um pregador itinerante. Cristo cresceu no meio de uma carpintaria, olhando seu pai fazer as obras necessárias para a sua sobrevivência e subsistência. Ele era o dono de tudo, mas abdicou de tudo para que você pudesse ter vida e vida plena e vida em abundância. Então ele de fato se esvaziou e assumiu a forma de servo. Ele não veio como Senhor, como um rei soberano politicamente neste mundo, mas ele veio na forma de um servo, e um servo que se tornou o servo sofredor de Isaías 53. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Foi assim que Jesus se tornou servo. Foi assim que Jesus de fato assumiu a natureza humana. Mas o estágio de humilhação de Cristo não parou por aí, apenas na sua forma humana. A si mesmo se humilhou. Vejam que é voluntária a humilhação de Cristo, ninguém o humilhou. Ele a si mesmo se esvaziou, ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Como criatura, ele se fez como criatura, ele precisava estar obediente ao seu Criador, ao Deus Pai. Então isso foi uma
ação voluntária de Cristo. A si mesmo se humilhou e tornou-se obediente, e a obediência dele foi plena, absoluta. Ele veio para cumprir o decreto eterno de Deus Pai, que foi sacrificar o seu Filho por amor a nós. Obediência até a morte e morte de cruz. Então, o estado de humilhação de Cristo não se limita à sua encarnação, mas foi marcada por uma vida de sofrimentos, de perseguição, de tentações, de blasfêmias, de calúnias, de difamações, que se intensificam durante a sua obra, a sua vida terrena na terra, até que Cristo foi cortado da terra dos viventes. Cristo, ele era muito centrado sobre o papel e o motivo pelo qual ele veio a este mundo. Ele veio justamente para entregar a sua vida, entregá-la na cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi para esse propósito que Cristo se encarnou, para que ele pudesse então entregar a sua vida para morrer uma morte amarga, sangrenta na cruz. A morte de Cristo é o ponto central da fé cristã. No Antigo Testamento, Deus ordenou que um cordeiro fosse morto, que o seu sangue fosse colocado nos umbrais da porta para que o anjo da morte não entrasse na casa dos filhos de Deus e houvesse então livramento da morte do primogênito daquela casa. Da mesma forma, o sangue do cordeiro foi oferecido como salvação e livramento da morte a todo aquele que nele crê. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo proveu salvação através da sua morte de cruz. A morte de Cristo foi maldita. Sabem por quê? Porque maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. A morte na cruz era considerada uma morte maldita. Assim, enquanto Jesus estava pendente na cruz, embaixo Satanás e suas hostes o assaltavam. Em volta os homens o escarneciam, e de cima Deus o cobria com um manto de trevas, símbolo de maldição, e de dentro prorrompia o amargo grito de Cristo: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sofreu esse abandono de Cristo por causa dos nossos pecados. De fato, Cristo desceu a este inferno e o inferno subiu ao Calvário, porque ali ele sofreu todas as agruras e o castigo que era nosso, que nós deveríamos sofrer, porque foi nós quem pecamos, mas ele assumiu por nós. Ora, se Deus, na pessoa de Cristo, deu esse grande exemplo de humildade, quem somos nós para considerarmos melhores que o nosso próximo? Quem somos nós para negarmos uma ajuda e um auxílio ao nosso irmão que está necessitado? Quem somos nós para pensarmos que, por causa de um cargo ou de uma posição social melhor, somos mais amados de Deus do que o nosso próximo? Não. Meus irmãos, se algo que não combina com a fé cristã é um coração orgulhoso, é um olhar soberbo, é um olhar altivo. Deus abomina isso. Porque aquele que passou verdadeiramente por uma profunda transformação, ele tem um caráter humilde, porque ele sabe que não merecia, mas que Cristo salvou, mesmo assim, por livre graça. Cristo não olhou para nós e viu algo de bom e diz: olha, eu vou salvar essa pessoa. Não, ele salvou pecadores, miseráveis, pessoas que por sua condição, moralidade, por seus pecados, estavam condenados ao inferno. E foi esses que Cristo veio salvar, livrar do pecado, da morte e do mal. A nossa salvação, meus irmãos, custou o sangue de Cristo. Por isso que a morte de Cristo é o meio pelo qual nós temos vida, porque Ele fez a morte vicária na cruz, uma morte substitutiva. A cruz de Cristo, portanto, é a maior expressão do amor de Deus por nós. É a mais intensa expressão da ira de Deus sobre o pecado. E o pecado é terrível aos olhos de Deus. A justiça de Deus exige a punição do pecado. Por isso ele teve que se humilhar até a morte, e morte de cruz, porque o salário
do pecado é a morte. Então Deus, num ato incompreensível de eterno amor, puniu o nosso pecado no seu Filho. É isso que Deus faz. Ele pune o nosso pecado no seu Filho, ao pregá-lo no madeiro, ao colocá-lo sobre a cruz. E Ele fez isso, meus irmãos, para nos poupar da morte eterna. Na cruz, Jesus bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus contra o pecado. Na cruz, Jesus foi desamparado para sermos aceitos. Ele não desceu da cruz para podermos subir ao céu. Ele se fez maldição na cruz para sermos benditos de Deus. Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Foi isso que Cristo fez. Mas a história de Cristo não acaba simplesmente com a sua morte. A partir do verso 9, Paulo vai falar da exaltação e da glorificação de Cristo. Ele diz: olha, vivam com humildade, porque nós temos um grande exemplo, e esse exemplo é Cristo Jesus. Ele deixou a sua glória, ele não julgou com usurpação o fato de ser Deus, mas ele se encarnou, assumiu a forma de servo, semelhança de homem como nós, e foi humilde até a morte, obediente até a morte e morte de cruz. Mas por causa desse ato humilde e obediente de Cristo Jesus, Deus, o seu Pai, vai exaltá-lo sobremaneira. É sobre isso que os versos de 9 a 11 vão tratar, a exaltação de Cristo. Cristo que morreu, que foi humilhado, que a si mesmo se humilhou, deve ser reverenciado por todos nós como Senhor, porque o seu nome está acima de todo nome, e devemos dobrar os nossos joelhos e glorificar a esse Jesus que é Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que habita nos céus, aquele que desceu à terra, mas que ressuscitou e habita nos céus, à destra de Deus Pai. E Paulo continua: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Os versos de 5 a 8 falam a respeito da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, a sua obra, o que Ele fez, a sua humildade. Mas a partir do verso 9, nós temos a figura presente do Pai. A primeira pessoa da Trindade surge exaltando e enaltecendo o seu Filho no mais alto grau. Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo o nome. Meus irmãos, o nome de Cristo é Senhor, é Salvador. E o nome de Cristo não é apenas alguém que deve ser lembrado como uma pessoa da história. Em um nome de Cristo, a igreja tem poder. Quando você clama em um nome de Cristo, as suas palavras têm poder. E a palavra do crente tem poder no nome de Cristo. Quando você ora em nome de Cristo, você tem a certeza de que Cristo vai levar as suas orações até o trono de Deus, de que é Ele mesmo quem intercede por você. Quando você proclama bênção ao seu amigo, ao seu vizinho em nome de Cristo, essa bênção tem poder, porque é autenticada e autorizada por aquele que é Criador e Senhor de todas as coisas, e que tem poder absoluto sobre todas as coisas. Por isso, o nome de Cristo é poderoso, e Deus deu esse nome que está acima de todo o nome. A exaltação incomparável de Cristo constitui no fato dele ter recebido o nome que está acima de todo nome. Ele recebeu esse nome por herança, Hebreus 1,4 diz isso. Ele recebeu esse nome por doação, Hebreus 2,9 diz isso. E agora o nome de Jesus é posse da igreja. Por meio desse nome, os enfermos são curados, os perdidos são salvos, os crentes são perdoados, os cativos são libertados e as orações são respondidas. Perceberam o poder que há no nome de Jesus Cristo? O nome de Cristo é poderoso, e Deus o exaltou e deu um nome que está acima de todo nome. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. É o próprio Cristo que autentica
por meio do seu nome, da sua ordem, do seu poder, as ações da igreja quando feitas honestamente em o seu nome. Portanto, meus irmãos, Cristo ele foi exaltado, Deus mesmo o exaltou. Ele exaltou com um propósito, para que com humildade nós reconheçamos o senhorio de Cristo. Ele é tido aqui como Senhor, Ele lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. O termo Kyrios, em grego, se refere a alguém que é soberano, alguém que está acima, alguém que governa todas as coisas. Esse termo Senhor, Adonai, era referido no Antigo Testamento para se referir ao próprio Deus. Deus é Senhor. E quando Paulo chama Cristo aqui de Senhor, para que nós reconheçamos Jesus Cristo como Senhor, ele está apontando para a sua divindade. Olha, ele é um servo humilde, que se humilhou até a morte de cruz, mas Deus agora o exaltou sobremaneira, e agora ele é Senhor. Por isso ele é o todo soberano, mas ao mesmo tempo o servo sofredor. Ele é Senhor, e nós precisamos olhar para o senhorio de Cristo e fazer aquilo que Paulo recomenda, nos dobrar diante dele. Diante dele vai se dobrar todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e precisamos confessar com a nossa boca, reconhecer em nosso coração que Jesus Cristo é Senhor, e isso para a glória de Deus Pai. Esse é o nosso propósito, reconhecer o senhorio de Cristo absoluto sobre as nossas vidas. Agora nós sabemos que o maior exemplo de humildade é o de Cristo. Sabemos o que Cristo fez por nós e temos a consciência de que Ele é o centro e a consumação da nossa fé. Ele que deixou a sua glória nos céus, assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas o que você vai fazer com esse conhecimento? Qual é a mudança prática que você vai aplicar na sua vida a partir de então? Primeira coisa, siga o exemplo de Cristo. Peça para que Deus tire todo o ranço de orgulho que há em seu coração, que Ele quebre, que Ele tire, que Ele faça você enxergar a si mesmo como quem você realmente é, alguém carente e necessitado da sua graça, da sua misericórdia. Peça para que Deus tire de você todo o olhar altivo, para que você possa ter uma atitude de humildade como Cristo mostrou e como Paulo demonstrou aqui na pessoa de Cristo, para que você possa se colocar à disposição e serviço dos seus irmãos para o crescimento do reino de Deus na terra, para a glória de Deus na terra. Então, não peguem essa palavra e simplesmente saiam daqui e na segunda-feira esqueçam disso, mas apliquem isso à vida de vocês e peça: Senhor, me dispa de todo o orgulho, tire e sonde o meu coração e tire todo o olhar de jactância, toda a soberba, e me dê um coração humilde como o coração de Cristo. Faça enxergar o meu próximo como alguém que é superior a mim mesmo, para que eu possa servir ao meu irmão, para que o teu nome seja glorificado, para que a igreja de Cristo cresça, que eu possa seguir o exemplo de Cristo, que se humilhou e lavou os pés dos seus discípulos, deixou uma lição de humildade. E então, em segundo lugar, reconheça o senhorio de Cristo. Reconheça Cristo no seu coração como Senhor. Não é apenas alguém com que você tem um contato no final de semana quando vem ao culto ou quando participa da escola dominical, mas faça de Cristo o Senhor sobre a sua vida. Reconheça o senhorio de Cristo em tudo o que você fizer, na sua casa, no seu casamento, reconheça Cristo como Senhor. No seu trabalho, reconheça Cristo como Senhor. Nas suas amizades seculares, reconheça Cristo como Senhor. E permita que o senhorio de Cristo molde a sua vida, as suas palavras, as suas ações, tudo aquilo que fizer, tudo aquilo que você falar, tudo aquilo que você pensar. Permita que Cristo seja Senhor sobre o seu pensamento. Cristo precisa ser Senhor sobre a nossa vida como um todo.
não é apenas parte da nossa vida, mas nós precisamos reconhecer o senhorio de Cristo em todos os âmbitos e esferas do nosso viver. Nas nossas relações íntimas, reconheça Cristo como Senhor da sua vida. Nas esferas onde você ainda fraqueja no pecado, coloque Cristo como Senhor, para que Ele assuma a autoridade, o controle, e que você possa vencer o pecado. Porque se você deixar Cristo de lado e colocar a si mesmo como Senhor nessa esfera de atuação da sua vida, você vai perder a batalha. Mas quando reconhecer Cristo como Senhor, como fizer isso, dobrar-se diante dEle, ajoelhar-se diante do Senhor e confessar que Cristo é Senhor sobre a sua vida, em todas as esferas você terá vitória. E essa vitória será para a glória de Deus Pai. Que Deus nos ajude, que possamos compreender que esse Cristo, o Todo-Poderoso, tornou-se o servo sofredor, para que você siga o seu exemplo de humildade e serviço no reino de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.